nessa data, damos início à 10ª Semana Espírita da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que tem como tema os paradoxos do mundo atual à luz do pensamento espírita. Vivemos um período de grandes transformações, de mudança em praticamente todos os setores, muitas dessas mudanças implementadas através da comunicação instantânea, através das novas formas. E se dizia lá no passado que nós temos uma dupla existência, a vida espiritual e a física. Na realidade, hoje nós temos uma terceira que também é importante, que toma muito tempo do nosso dia a dia, que é a vida virtual, tão importante e que de algum modo vem também implementando algumas mudanças na cultura, nos costumes e mesmo na própria compreensão da vida. Como somos diariamente, como recebemos a influência de toda a sistemática, seja ela tecnológica, científica, enfim, também essa vida virtual aparece no nosso dia a dia, na transformação da forma dos nossos relacionamentos. Nessa data nós recebemos Udo Schiller, atualmente é membro do Educandário Espírita Nosso Lar, na cidade de Eldorado do Sul, foi vice-presidente da Federação Espírita do nosso estado, é formado em Engenharia Eletrônica e trata nesta noite o fortalecimento afetivo da família na sociedade do descartável. Que tenhamos um bom trabalho. Passo então a palavra ao nosso palestrante. Então, uma boa noite a todos. Depois de muitos anos de volta ao Osório. E é um prazer todo especial esse reencontro. E como disse o nosso irmão há pouco, a nossa reflexão trata da família, na família nos dias atuais, e todos nós sabemos o quanto está contraditório esse conceito de família, o quanto novas versões e novos entendimentos se fazem sobre essa temática, muito em função da mídia, principalmente dos meios de comunicação televisivos, onde os debates são colocados e onde novas situações de relacionamento são apresentados, e sempre na tentativa de transformar isso em algo que faça modismo. E o modismo é uma das piores coisas que pode nos acontecer, porque nós nos esquecemos dos nossos valores construídos ao longo do tempo e tentamos ser xuxas, tentamos ser cantores modernos, tentamos imitar, e quando percebemos que não temos a mesma estrutura, nos frustramos. E a frustração, então, ela nos coloca na busca desesperada por mecanismos que nos desviem dessa frustração, criando situações e realidades virtuais, como disse o nosso irmão, e cada vez nos alienando mais dos verdadeiros valores da vida. Família, um benfeitor espiritual, Miramês, define como sendo um núcleo de reajustamento, onde espíritos endividados um para com o outro vêm para o aprendizado do amor. Que barra, hein? Família é um núcleo de reajustamento, não é um mar de rosas. E todos nós o sabemos, principalmente nós os mais velhos, Família não é fácil, Ou é fácil? Não é fácil, Pois família é um núcleo de reajustamento, onde espíritos endividados um para com o outro vêm para o aprendizado do amor. Então a família é uma escola. E quando a gente vai para uma escola, a gente vai para aprender coisas que ainda não fazem parte da nossa bagagem. Por isso é um núcleo de reajustamento, porque ali espíritos que têm dívidas, têm comprometimentos um para com o outro, se reúnem com o beneplácito do esquecimento do passado, e vamos conversar um pouco sobre isso, por que isso acontece, para que pelo sentimento da maternidade e da paternidade, que é um sentimento que nos envolve emocionalmente, como é bom,
carregar no colo um filho. Né? Gera em nós toda um clima, né? de afetividade, porque é o nosso filho, né? A gente olha para ele, aqueles olhinhos brilhando, etc. e tal, tudo isso desperta no ser, né, sentimentos que nós construímos ao longo dos tempos e que hoje fazem parte do nosso comportamento. Então, esquecendo-nos do passado, né, mas reunindo-nos, né, e imersos nesse clima que nos envolve e que cria esse sentimento gostoso de família, né, principalmente nos primeiros anos de relacionamento que nós temos. Ali, então, nós, pela inter-relação, pelo convívio, né, aprendemos as nossas diferenças que vêm à tona, né, porque nós somos espíritos imortais, né? Nós não temos nenhum espírito, né? Eu não tenho nenhum. Alguém de vocês tem um espírito? Não, né? Nós somos um espírito. Nós temos esse corpo. Já tivemos outros corpos. E cada corpo é uma personalidade. Então nós, espíritos imortais, já tivemos várias personalidades. A minha atual é esse Udo, esse alemão aqui. Né? E dentro desta personalidade que nós próprios escolhemos, né, definindo exatamente, tá, o estilo, o corpo, as características, né, os nossos potenciais e as nossas deficiências, tudo isso nós construímos ainda na pátria espiritual, para que quando aqui viéssemos, pudéssemos utilizar esse instrumento de manifestação através do qual nós vamos interagir com os nossos irmãos, com a nossa sociedade. Mas como espíritos imortais que somos, trazemos uma bagagem, que é a bagagem que reflete o nosso comportamento. Porque o que é o espírito? Senão a somatória de todas as experiências que tivemos ao longo das nossas várias vidas. Não? É como se carregássemos junto conosco um arquivo. Sabem aqueles arquivos de aço? Que tem uma portinha, né? Uma boca de lobo, tipo caixa de correio. Uma frestinha bem fininha, onde a gente põe as cartas dentro. As cartas são as nossas experiências. São as nossas vivências, são os nossos aprendizados. E ao longo de todas as vidas que já tivemos, nós enchemos os nossos arquivos de um monte de fichas, de tudo aquilo que fizemos e que sabemos. A forma como agimos, os nossos caracteres, tudo está ali dentro. E uma vez colocando a ficha lá dentro, eu não consigo mais tirar ela, porque minha mão não cabe lá dentro. Porque essa é uma frestinha. Né? Então, tudo aquilo que eu sei, eu sei. Eu não posso apagar o que eu sei. Eu não posso dizer eu não quero mais saber o que eu sei. Não existe isso. Tudo que nós vivenciamos faz parte do nosso arquivo. E nós somos o reflexo desse arquivo. Cada um de nós é o reflexo dos seus arquivos. E como todos nós tivemos experiências diferentes, todos nós temos reflexos diferentes. E como nós interagimos com a vida? Porque a vida nada mais é do que uma linguagem que fala conosco o tempo todo. Não é? Viver é conversar com a vida, é interagir com a vida. E como o ser humano interage com a vida? Ele, ao se deparar com uma determinada situação, semelhante, por exemplo, a essa que nós todos estamos vivenciando aqui, e eu estou assustado com vocês, porque vocês estão tão sérios. Vocês sempre são sérios, assim. É? Então, quando nós interagimos e conversamos com a vida, né, quando nós nos deparamos com um determinado fato, como é que a mente funciona? Ela vai imediatamente para o arquivo e verifica no fichário se nós temos alguma coisa semelhante com aquela com a qual nós estamos nos deparando. É a relação que nós fazemos. O ser humano, ele age e ele faz a leitura da vida por relacionamento. E aquela ficha mais semelhante ou mais próxima daquilo com o que nós estamos vivenciando é que vai nos propiciar a leitura desse fato. Porque eu só consigo captar aquilo
que está na minha base de conhecimentos. Eu não consigo falar sobre medicina se na minha base de conhecimentos não está o estudo da medicina. Qualquer coisa que eu tiver que definir, eu vou defini-la de acordo com as experiências que eu já carrego. Por isso que se todos nós tivéssemos que definir esse evento que estamos vivenciando agora aqui comigo, nós teríamos tantas definições quantas pessoas tem aqui. Porque cada um de nós percebe o que está acontecendo aqui de acordo com a sua bagagem. Uns conseguem ler mais detalhadamente as coisas, outros navegam mais pela superfície. Depende da bagagem de cada um de nós. E tudo aquilo que ao longo das nossas vidas nos foi importante e significativo, aquilo nós conseguimos definir com mais detalhamento. Então, se nós gostávamos muito da observação visual, da postura, de tudo isso, então é ali que nós vamos focar a nossa atenção, porque é isso que nós conseguimos detalhar e definir. Percebem? E outras coisas que talvez estão sendo colocadas, mas que não fazem parte da minha bagagem, eu nem percebo, porque não faz parte das minhas sensibilidades. Eu não consigo tirar de alguém algo que não está contido nele. Por isso que quando nós nos relacionamos com pessoas, nós não podemos exigir dessas pessoas que elas definam coisas que não fazem parte da sua bagagem. Eu posso bater nela, posso fazer o que eu quiser. Ela não contém, então como é que eu vou tirar? E assim nós interagimos na vida. Todos nós trazemos uma bagagem diferente. Por isso que cada um de nós, quando fizer a sua definição de um determinado fato, essa definição para ele será rigorosamente verdadeira. Porque ele a estará definindo de acordo com os seus conhecimentos. E eu não posso dizer para ele que não é verdade o que ele está dizendo. Porque segundo as suas variáveis, para ele isso é uma verdade. E é por isso que nós temos que aceitar as pessoas. Eu posso, por exemplo, dizer para ele, mas eu percebo esse fato de maneira diferente. E ele vai me perguntar, mas como? Aí eu vou dizer, não, eu percebo esse detalhe, mais aquele detalhe, mais aquele detalhe. E se ele quiser, estes detalhes que eu passo para ele, passam a ser fichas que ele vai colocar no seu arquivo. E a partir de então, ele também enxergará as coisas como eu as enxergo. Por isso que nós vivemos uma vida de relação. Por isso que nós temos que conviver um com o outro. Porque crescer é trocar experiências, é trocar vivências. Para nós podermos ter um relacionamento razoável, nós temos que ter bastante fichas em comum. Senão nós vivemos em mundos completamente diferentes e fazemos escolhas completamente diferentes. Percebe? Não é coerente isso? Por isso, uma vida de relação não é uma vida simplesmente de atração física. Aquela paixonite aguda que nos acomete, né? Quando nós vemos pela primeira vez a nossa cara metade. Pá, é essa. Né? Claro que existem mecanismos científicos por trás orientando esse processo de atração. Porque nada é acaso na vida. E nós vivemos num mundo magnético. E a lei da ressonância, a lei das afinidades, a lei das sintonias, faz com que nós nos atraímos uns para com os outros. Por similitude, por semelhança de sentimentos, de emoções, de conhecimentos, de atração, de cheiro, de gosto, de tudo. Somos atraídos. Por isso, quando estamos no ônibus, como em Porto Alegre, por exemplo, aqui certamente também é assim, né?
em pé ali no corredor, e as pessoas vão passando por nós, vão passando por trás, nós não sabemos quem elas são. E nós temos sensações. Às vezes passa alguém, que coisa boa, uma sensação boa, não é? E outras vezes passa alguém que nos dá um mal-estar. São as nossas energias que se interpenetram. Percebe? Porque isso é da lei da vida. Agora vamos remeter isso para uma relação familiar. Lá no mundo espiritual, analisando a nossa ficha, que não é legal, né? Basta nós olharmos para trás, o que era o homem há 50 anos, há 100 anos, há 500 anos. Éramos nós lá. Fanáticos, muitas vezes, matando pessoas, queimando elas nas fogueiras, perseguindo-as por questões ideológicas, étnicas, não importa. Isso éramos nós. Esse é o nosso fichário feio, esse complicado. E quando nós estamos no mundo espiritual, numa espécie de bonança temporária, porque lá é tão bom a gente estar, na erraticidade, como se diz, lá, depois de nós purgarmos as nossas diferenças aqui da Terra, nós vamos ser defrontados com a nossa história. Eles abrem o arquivo e a gente pode dar uma olhadinha lá para dentro. E aí a gente percebe coisas bonitas que a gente já foi capaz de fazer, porque todos nós temos potencialidades, já conquistamos isso. Mas vamos enxergar também um monte de coisas muito complicadas. Muito complicadas. E diante de tudo isso, auxiliado pelos benfeitores espirituais, nós vamos programar a nossa próxima ida para a escola. Isto, a nossa próxima encarnação. Vamos entrar na carne. Encarnação. E nessa encarnação, nós vamos decidir, porque vimos que fomos pessoas de pavio muito curto, sem paciência, que éramos muito inteligentes por sua vez, mas nós usamos essa inteligência só para nos locupletarmos, para explorar os outros, para enganar os outros. Deturpamos valores que são sublimes. E vamos verificar que, puxa, já está na hora de tu seres uma pessoa mais pacienciosa, de aceitar as opiniões alheias sem querer impor as tuas. E em cima de uma série de fatores, nós vamos verificar que a nossa ida para a escola agora será para exercitar a paciência, e para fazer com que o uso da nossa inteligência venha em benefício da coletividade. Mas vamos verificar também que tivemos problemas graves de relacionamento com outras criaturas, principalmente aquelas que foram exploradas por nós. Muitas das quais nós tiramos o pão da própria boca, enganando-as, tirando delas tudo aquilo que elas, pelo trabalho profícuo, conseguiram arregimentar. E vamos achar, puxa, e aquela menina que eu explorei, levei para o mau caminho, porque estava muito afeto à sexualidade desregrada, e ela se perdeu, acabou se suicidando. Puxa vida, vou receber ela como filha e vou tentar dar a ela novos valores, vou tentar reencaminhá-la para o bem, vou fazer ela acreditar de novo na vida e nas pessoas, porque lá ela só foi explorada e hoje tem medo. E por força das circunstâncias, dentro desse grande planejamento que eu fiz, que é muito difícil de ser realizado, porque não depende só da minha vontade. Porque quando eu voltar para cá, eu vou ter que me reunir de novo com uma série de outras criaturas que também devem querer voltar. E que também precisam executar a sua tarefa. E não necessariamente essas criaturas estão dispostas a conviver comigo. Então esse grande planejamento
ele é extremamente complexo de ser realizado. Por isso os benfeitores espirituais, especialistas nisso, nos ajudam. E muitas vezes temos que esperar anos, séculos às vezes, para que aquela criatura possa, nessa encarnação aqui, ter um encontro, uma relação comigo. Por isso, a encarnação tem um alto valor. E nós não damos esse valor à encarnação. Muitas vezes a perdemos. Os benfeitores espirituais dizem, na maioria das vezes nós voltamos para lá e não realizamos absolutamente nada. Perdemos a encarnação. E perdemos a oportunidade, muitas vezes, de conviver e nos voltar a relacionar com criaturas que talvez, sei lá quantos séculos à frente, terá de novo condições de vir comigo. Então a encarnação é algo extremamente precioso. Extremamente precioso. E único. Porque nunca mais, nessas condições, nós vamos nos reencontrar. Nunca mais. Nunca mais. Porque ao retornarmos desta vez, nós já não vamos mais retornar iguais como éramos da outra, quando retornamos. E por consequência, as circunstâncias nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. Já pensamos sobre isso? Nunca mais. Então viemos. Nascemos, combinamos com papai e mamãe que eles vão se encontrar, num determinado momento de suas vidas, e lá vão fabricar um corpo em determinadas condições e sob determinadas características. Um corpo com todas as potencialidades que eu necessito para executar a minha tarefa. Talvez com algum defeito, talvez com alguma potencialidade, carregando dentro de si toda uma carga submetida à lei de causa e efeito. E eu nasço. O corpinho está feito, o óvulo se encontra com o espermatozoide, forma seu zigoto, depois se forma o embrião, e aí o údo velho, pumba, é ligado a esse corpo. E desenvolve a sua caminhada. Depois nós vamos verificar os períodos dessa caminhada, se o tempo nos permitir. E vamos de repente nos deparar com um papai e com uma mamãe. Adoramos o papai. Temos uma afinidade enorme com ele. Gostamos de estar junto dele, ele nos faz bem, ele nos aquece. Por quê? Porque na nossa bagagem, nos nossos arquivos, consta que nós éramos dois grandes amigos do passado. E a nossa reencarnação representa para nós um reencontro de amigos. Mas nós não sabemos, porque esquecemos o que fomos no passado. Mas sentimos o que fomos. E esta a razão das sensações que nós sentimos quando nos relacionamos uns para com os outros. Mas a mamãe, por mais afetuosa, carinhosa que ela seja conosco, ela nos dá um certo receio. É como se eu sentisse medo quando ela vem, mas ela quer me beijar e me acariciar, mas a sua vontade de me amar me machuca. Por quê? Porque os meus arquivos, os meus apontamentos, as minhas lembranças inconscientes nos dizem cuidado. Ela já te prejudicou no passado. E eu sinto medo. E vai ser uma encarnação onde ela vai, porque ela se propôs a isso, superar-se na sua afetividade. E ao longo dos anos, ela vai provando para mim que eu não preciso temê-la. E se nós dois conseguirmos conviver com isso, e passarmos a nos relacionar de novo,
podemos vir a nos amarmos profundamente. Família é um núcleo de reajustamento, onde espíritos endividados um para com o outro vêm para o aprendizado do amor. Não é lindo isso? Por isso que na nossa relação familiar, sempre nós temos grandes afeições e grandes diferenças. E não precisamos saber o que fomos no passado, nem o que fizemos no passado. Basta analisarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós saberemos o que precisamos fazer. É o marido que tem dificuldades de relacionamento com a mulher. São os irmãos que talvez não se deem, brigam. Quantas histórias de tragédias entre irmãos nós ouvimos? E sempre dentro desse núcleo, como numa reação química, existe o catalisador. O que é o catalisador na química? É aquele produto que, adicionado a dois outros produtos que não se misturam, como água e óleo, por exemplo, o catalisador, ele faz com que os dois se misturem. É o facilitador, é o fermento, que faz a liga. Então também tem sempre dentro da família aquele espírito, ou aqueles espíritos, que se anulam para que o marido e a mulher não se matem. Tá? Ou o pai e o filho não criem problemas maiores ainda do que já criaram no passado. Que pode ser o pai, que se submete a tudo e sempre dá um jeito e ajeita, ou a mãe, que nega-se praticamente a todas as virtuosas de sua vida só para se dedicar, e para cuidar, e amparar, e ajeitar. Às vezes é o filho. Aquele menino ou aquela menina que impossibilita que haja um conflito naquele lar, tal a sua bondade, tal a sua afeição. Isto é família, gente. Então, quando nós analisarmos as nossas relações conflituosas ou as nossas dificuldades, nós não precisamos sair para fazer regressões, para ver se fomos reis, rainhas ou escravos. Não interessa. Não sabemos qual é o nosso desafio. O nosso desafio é vencer a dificuldade. É superar o obstáculo. Porque lembrando-nos de Jesus, nós vamos verificar que a ninguém é dado carregar no fardo superior às suas forças. A ninguém. Ah, mas lá em casa eu não aguento. Aguenta. Aguenta. Faz uma forcinha. Não pensa que é vítima das circunstâncias. Pensa que é causa. E analisa. Reflete. Observa. Verifica todas as circunstâncias que ali foram colocadas para que nós pudéssemos nos harmonizar. Mas, como vimos bem no início, a vida é de relação, é de relacionamento. Está nas leis morais, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei da sociedade. E está no grande mandamento que Jesus nos legou, quando falou do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um amor filial. É submeter-se à sua lei. Amar a criação, amar o universo. Olhar para o céu à noite e verificar as estrelas e sentir a música das miríades que tem. Isto é amar a Deus. É compreender a sua lei e verificar que tudo aquilo que nos foi colocado na vida o é para o nosso crescimento, para a nossa ascensão espiritual. Isto é amar a Deus sobre as... Amar, a verdadeira oração de louvor, nada mais é do que o mugido de um bezerro quando está com fome.
A beleza da flor, né? Que se joga para o sol, como quer dizer, obrigado, sol. Tu que me dás a beleza e o perfume. A força das árvores, que como que se estivessem em preces erguem os seus galhos em direção ao alto. Mas Jesus disse mais. Ele disse, e amar ao próximo. Como? Enciclopédias, compêndios acadêmicos foram criados sobre o amor. Mas ele é tão simples. Como gostarias de ser amados? Tudo é tão simples na vida. Por que nós complicamos tanto? E nessa vida de relação, a qual fomos convidados para conviver, como por exemplo hoje de noite. Por que estamos aqui hoje? Que forças estranhas nos mobilizaram para que saíssemos de casa e viéssemos até aqui hoje? E ainda subíssemos uma escada para chegar aqui em cima. Que forças são essas? Já nos perguntamos? Não. Por que estamos aqui? Que movimentos dentro de nós interagem e fazem com que a gente se coloque e fique ávido, como que a beber aquilo que os benfeitores espirituais nos colocaram. Estas forças são os nossos propósitos. É a nossa vontade férrea para caminhar em direção a Deus. Para compreender aquilo que ainda não está claro para cada um de nós. E nessa vida de relação, nesse interrelacionamento, para que ele seja eficaz na construção daquele pequeno núcleo ao qual fomos convidados a conviver, chamado família, exige interação, troca de afeto, conversação. Então, na hora em que nós nos sentarmos, né, no altar da mesa, onde a misericórdia de Deus nos oferta o alimento para que possamos viver, não vamos colocar uma televisão. A televisão é da sala, não é da sala de jantar, nem da cozinha. Porque senão estaremos todos ali sentados e com os olhos esbugalhados, com cara de abobalhado, olhando para dentro da telinha e vivendo uma realidade que não é nossa. Ah, mas eu não posso perder o capítulo da novela. Aliás, agora tem um bom pretexto. Ela é espírita. Já pensaram? Agora dá para olhar. E não precisa mais sentir culpa. Né? E aí tem conflitos, engodos, enganos, traições. Ah, mas eu não me deixo influenciar por essas coisas. Aqui, ó. Deixa assim. Está completamente tomado por aquilo. Porque são mecanismos inteligentíssimos criados por seus autores para nos envolver de tal forma que nos viciamos nisso. Eu não posso perder o capítulo amanhã, porque... E a conversa, a interação, não existe mais. Vivemos uma realidade que não é nossa. Ficamos completamente envolvidos com valores, com princípios deturpados que ali são jogados com um objetivo, evidentemente. Nada é acaso na vida. Para desassociar essa pequena célula fundamental na construção dos seres, que é a família. O momento de sentar à mesa, na antiguidade, era um momento de profunda meditação, onde nós entrávamos para dentro de nós mesmos com tal intensidade que o nosso organismo, que nada mais é do que um transformador,
permitisse que o alimento adentrando pelo estômago pudesse ser quebrado por ele, porque o estômago não faz nada a não ser quebrar os alimentos. Para que então, sob o comando do baço e do fígado, ao jogar esse alimento para dentro do intestino delgado, ele pudesse absorver a sua contraparte transcendental, os seus fluidos, as suas energias, o chi dos chineses, a vitalidade necessária para que essa organização física aqui pudesse se manter em vida. Mas nós não precisamos chegar a esse extremo dos taoístas. Nós podemos interagir, trocar afetividade, conversar com o nosso filho. Muitos nem conhecem a voz e o tom dos seus pais. E aí, por uma necessidade de interação, não encontrando em casa o ambiente necessário para esclarecer as suas dúvidas, gastar as suas angústias, receber afetividade, amorosidade, deixar extravasar as suas inconformidades, ele vai procurá-lo aonde? Lá no outro lado da rua, aonde já tem um malandro esperando. Ele vai dizer, pô, velho, não dá para conversar, não sei o quê, logo xinga. Os velhos são assim mesmo. Mas eu tenho uma coisinha legal para ti aqui. E todos nós sabemos que coisinha legal é essa. E ela é legal mesmo. Porque ao inalarmos, vai nos dar uma euforia e o mundo vai nos parecer tão bonito. Que é o momento inicial antes da morte. O que cada um de nós está fazendo com aqueles espíritos que Papai do Céu colocou no nosso regaço? É a resposta que teremos que dar quando voltarmos para a pátria espiritual. O que fizeste daquele espírito que eu te entreguei para que tu pudesses encaminhá-lo para o amor? Todos nós teremos que responder sobre isso. E o único núcleo no qual esse trabalho é possibilitado é a família. Porque o espírito, quando nos é colocado nas mãos, durante os seus primeiros 7 anos de vida, ele é como massa de moldar. Nós vamos enxergar nele, desde o primeiro choro, a sua personalidade. Um é irritadiço, outro é egoísta, outro é calmo, outro é risonho. Por que eles são todos tão diferentes um do outro, se vieram do mesmo pai e da mesma mãe? Porque do pai e da mãe só veio o corpo. O espírito já existia antes. E ele traz a sua bagagem, como nós vimos há pouco. Ele vem com seus arquivos. E desde pequenininho ele já demonstra a sua índole. E cabe aos pais, através da observação, e a isso se chama a educação, observar esse comportamento. E durante os primeiros 7 anos de vida, em que ele é como massa de moldar, nós poderemos moldando isso. Quando ele fizer alguma coisa que não é bonita, nós vamos dizer, não, meu filho, assim não, papai não gosta disso. Isso é feio. E quando ele fizer algo bonito, nós vamos mostrar a ele, que bonito isso, meu filho. Papai adorou isso. O feedback é fundamental nessa relação. Hoje, nós achamos que é a escola que deve educar. A escola não educa. A escola instrui. Instrução vem do latim instruire. Ins, para dentro, truire, a força. Enfiar a força, tabuada, raiz quadrada, regras de português, capitais dos estados do país. Instrução, esse é o papel da escola. Educar
Também vem do latim. Exducere. Extrair. Tirar. Ducere, para os italianos, que está lá dentro. Né? Educar. Exducare. Exducere. Extrair. Tirar de dentro. Isso é educar. É fazer vir à tona. Então, quando eu vejo um comportamento inadequado, educar está em dizer que isto não está certo. E os limites são fundamentais na construção do caráter da criança. Hoje temos problemas de valores em relação a isso. Os professores já não sabem mais até que ponto eles podem colocar limites. Perderam a noção dos valores. A sociedade assim o fez. Não é nenhuma acusação aos professores. Mas não podem mais se posicionar. Os limites são fundamentais na criança. Porque a minha liberdade está em eu poder navegar dentro dos meus limites até o momento em que eu interfiro nos limites de meu semelhante. Ali acabou a minha liberdade. Quando eu firo a tua liberdade, ali está o limite da minha liberdade. Até ali eu posso ir. Os limites são fundamentais. Nós temos problemas críticos hoje na sociedade, no entendimento da imposição dos limites. E eles são fundamentais na educação da criança. Ao mesmo tempo em que eu vou tirar e trazer à tona e potencializar todas as qualidades que esse espírito contém. Para que na sua vida de relação, ele possa se fazer representado na sociedade com as suas potencialidades, com os seus valores bem construídos. E o caráter se forma nesses primeiros 7 anos, gente. E hoje, durante esses primeiros 7 anos, nós entregamos as nossas crianças a alguém. Alguém. E na adolescência, vamos nos admirar, mas na nossa bagagem hereditária não existe esse comportamento. Claro. O comportamento não é dos pais. Ah, mas hoje as mulheres precisam trabalhar também. Mas a educação não é exclusividade das mulheres. Para que existe marido e mulher? São 2 responsabilidades. Ah, mas ambos trabalham durante o dia, então tem que fazer hora extra à noite. Tem que fazer hora extra à noite. Então eu não consigo dedicar 8 horas durante o dia, então aquelas 2 horas que eu vou dedicar à noite tem que equivaler às 8 horas do dia. Porque essa é a nossa responsabilidade. Senão não podemos nos queixar depois. Porque os nossos filhos serão reflexo da sua bagagem aprimorada pela nossa educação. Em torno de 7 anos, o espírito se acopla perfeitamente sobre o corpo. Porque até então, o espírito ainda está um pouco no lado espiritual. Tanto é que muitas crianças têm os seus amiguinhos imaginários, né? Ficam brincando, ficam conversando, e ficam mesmo, porque estão enxergando eles. Não levem eles para os psicólogos, que não compreendem isso. Para que eles dizem, não, você não está enxergando nada. Ele está enxergando. Aí criam seus tabus, os problemas comportamentais, a negação da verdade. Então eu vou viver, faz de conta, porque eu estou enxergando, mas ela diz que eu não estou, então eu digo que não estou, mas eu estou. Percebem o sofrimento para uma criança? Mas também não vamos dizer, ah, meu filho, o que tu está enxergando mesmo? Como é que é e tal? Não, porque aí a criança vai achar que é uma coisa normal. Conduzam isso da maneira normal, porque é normal. Aos 7 anos ela se acopla perfeitamente ao corpo.
E a partir de então, ela não tem mais uma anteninha para o mundo espiritual. Salvo a mediunidade, que é outro assunto. E aí ela formata a sua personalidade. Porque aí ela recebeu a sua bagagem, os seus arquivos que ela trouxe, mais a influência dos pais e do meio. E não é mais aquele espírito que era quando encarnou. Já está reestruturada e recondicionada a novas realidades e novos valores. E aí ela é ela. Bom, agora eu sou eu. Ah, mas papai me diz, não faz isso. O que acontece depois dos 7 anos? Por que eu tenho que fazer isso? É a idade do porquê. Não dá para aguentar de tanto porquê. E aí o que a gente faz, porque não tem paciência, porque sim. O meu filho dizia, mas pai, porque sim não é resposta. E aí sai dessa. Que vergonha, né? E aí começamos a ter as grandes lições de espíritos que já vêm com uma bagagem diferente da nossa, tá? E que também vêm para nos ensinar, porque a vida é um aprendizado contínuo. Formata-se, então, né, a personalidade da criança. E como ela quer saber as coisas e quer entender as coisas, e como ao longo dos primeiros 7 anos papai e mamãe eram meus heróis, ela de repente percebe, puxa, mas papai xinga, mamãe chora, papai perde o emprego, quando dirige fica fechando as pessoas e fica xingando elas. E percebe que os seus deuses, papai e mamãe, não são deuses. E revolta-se. Porque os pais, não sendo perfeitos, ainda representam a autoridade. E aí vem a adolescência. Mal interpretada pela maioria das pessoas, porque confundem essa rebeldia, essa inconformidade desse espírito, que veio para um mundo diferente, bonito, perfeito, e não para esse mundo que ele está enxergando. Os pais acham que as crianças se rebelam contra eles. Lebenberg. É que eles representam a autoridade. E em alguém eles têm que jogar a sua inconformidade. E muitas vezes perdemos nesse momento crucial da construção da personalidade da criança, tá, o nosso domínio sobre eles. Domínio no bem sentido. Eu sou um pai-avô. Eu tenho 63 anos e o meu filho tem 16. Então eu sou um pai-avô. Desde que ele nasceu, eu sempre digo para ele, meu filho, nunca te esquece uma coisa. Papai é o teu melhor amigo. O melhor amigo. Para qualquer coisa. É esse velhão aqui. Não? Hoje ele tem 16 anos. Eu ainda carrego ele como se fosse um nenê. Os filhos sempre vão ser nenês para nós, né? E quando eu levo ele para o colégio e tal, ele sai do carro, tá pai, tchau, não sei o quê. Filho, já sei pai, tu é o meu melhor amigo. Quando eu percebo isso, eu tenho vontade de me debruçar sobre a direção e chorar que nem uma criança. Nós somos os melhores amigos de nossos filhos. Jamais nos esqueçamos disso. Jamais. E para que eles saibam isso, nós temos que dizer. Tem que ser verbalizado. O meu pai nunca disse que me amava. Ele ainda vive, hoje tem 88 anos. E quando ele vê essa relação minha com meu filho, ele com 88 anos, ele disse, eu nunca disse que eu te amei, né, meu filho? Então um velho de 88 anos se abraça com outro velho de 63 anos e faz um bem. Nunca é tarde para nós relembrarmos aos nossos filhos o quanto nós os amamos.
Isto é família, gente. É uma coisa maravilhosa. Porque depois, quando ele passa o próximo ciclo, o ciclo da adolescência, ele vai chegar nos 21 anos. Aí ele não briga mais com o mundo. Aí ele aprendeu a aceitar o mundo tal como é. Ele o compreende. E então ele pensa em si. E começa a sonhar. Ele pensa na profissão que ele vai ter. Ele pensa na namoradinha, que ele vai montar uma família e vai ter filhos. E vai viajar pelo mundo. 21 anos. Os próximos ciclos dos 7 anos. Até os 28. Nos 28, ele descobre a vida. E aí ele quer construir a casa dele, pegar um bom emprego, casamento, filhos. São todos ciclos. Ciclos. Que nós temos que compreender porque eles têm suas características especiais. E jamais brigar contra isso. Mas contemporizar. Porque nós, enquanto pais educadores, nós somos facilitadores. Porque somos todos espíritos endividados um para com os outros. E precisamos exercitar a nossa capacidade de minimizar conflitos. É claro que às vezes a gente tem vontade, né, de fazer coisas indescritíveis. É da natureza dos seres. Mas nós sabemos os mecanismos da vida. Então nós não podemos mais ser como se não o soubéssemos. Lembram? A gente não pode apagar a ficha. Depois que ela foi para dentro do arquivo, deu para nossa bolinha. Faz parte da nossa bagagem. E nós somos responsáveis por elas. Nós não podemos dizer, eu ainda não estou preparado para isso. Se eu consigo dizer isso, é porque eu já estou preparado. Senão eu nem saberia que não estava preparado. Percebe? Depois que eu sei, eu sou responsável pelo meu conhecimento. Não tem jeito. E nós espíritas, nós somos seres privilegiados, fruto do nosso próprio esforço. Porque nos damos a oportunidade para olhar coisas novas e deslumbrantes. E aprendemos com elas. Os pais são como um estaleiro, onde os navios são construídos. E os nossos filhos são os navios. Os navios não ficam nos estaleiros. Quando eles estão prontos, eles partem. Filhos não são propriedades. Amar não é ser dono. O amor, ele liberta. Amar é dar liberdade. Porque todos nós temos um arquivo. E somos o reflexo de nossas fichas. Todos temos potencialidades. Todos temos defeitos. Saibamos, então, fazer essa grande viagem para dentro de nós mesmos. Avaliar quem de fato somos. E no andar da carruagem, deixar atrás de nós um trilho de realizações positivas. Para que quando o Papai do Céu nos chamar de volta, e nós estivermos sentados em cima de uma nuvem, tomando chimarrão, conversando um com o outro, todos nós aqui, menos os mais jovens. Esses a gente espera mais tarde, depois. Até porque talvez eles nem queiram tomar chimarrão conosco. Não? E olharmos lá para baixo e passar o filme da nossa vida, nós podemos dizer, olha ali, ó, eu consegui deixar alguma coisa positiva. Não é assim? Isso é viver. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Tomara que eles me convidem de novo um dia para a gente se rever.
tá? E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar a todos.